Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos que celebram conosco nesse domingo da Ascensão pela Conecta ITV. A ascensão de Jesus, bem como a ressurreição e Pentecostes, constituem um único mistério pascal. A realidade da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Então precisamos perceber e entender a unicidade, ressurreição, ascensão e vinda do Espírito Santo. Constitui um único mistério pascal. E hoje contemplamos a Páscoa na dimensão da volta de Jesus ao Pai. Precisamos entender que a ascensão não é uma viagem espacial de Jesus ressuscitado. Se assim fosse, ele ainda estaria subindo o universo afora. A ascensão significa que Jesus volta à glória do Pai, ao mundo de Deus, à realidade do Pai. Mas ao mesmo tempo que ele volta ao Pai, permanece radicalmente conosco, para que pudesse superar os limites do tempo e do espaço. Jesus precisava voltar ao Pai, para que pudesse se fazer presente nos sacramentos, na comunidade reunida, na nossa vida, superando os limites espaço-temporais. No dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a entrar em órbita, ficou 108 minutos em órbita, a pouco mais de 300 quilômetros de altura, relatou, quando viu a Terra, que a Terra é azul. E depois da sua aventura espacial, Gagarin dizia que procurou a Deus lá em cima e não o encontrou. Por mais que nós subamos no espaço, não encontraremos a Deus, não o veremos. Porque, torno a repetir, a ascensão de Jesus não é uma viagem espacial, mas é o retorno ao Pai. E nós cremos nisso pela fé, pelo testemunho dos apóstolos. Então é necessário aqui também superar a dicotomia, a separação, corpo e alma. Nós somos salvos como um todo, o ser humano é corpo e alma. Então nós cremos na ressurreição da carne. Antigamente se dizia, salva a tua alma. O mais correto é salvar o ser humano como um todo, não apenas a alma. Não existe a alma separada do corpo. Então a ressurreição de Jesus é plena, corpo e alma. É um mistério que a nossa mente não tem a capacidade de penetrá-lo totalmente, é claro. Mas a salvação do ser humano é um todo, não apenas a alma.
Então, na filosofia de Platão, 350 anos antes de Cristo, ele criou essa visão, essa separação corpo e alma. E muitas vezes isso levou até mesmo a um desprezo das realidades humanas, uma negação do corpo humano. Então Jesus se encarna e nos mostra, ele vem para salvar o ser humano por inteiro, não apenas uma alma, vem para salvar o corpo. Então precisamos valorizar nosso corpo, respeitá-lo, porque Jesus assumiu a nossa humanidade e a levou consigo na ressurreição, quando ele volta ao Pai. Mas não estamos sozinhos, ele está conosco. Voltando ao Pai, ele pode estar conosco hoje, nos sacramentos, na palavra, na comunidade que se reúne, na nossa vida, na vida do outro. Está no meio de nós. E agora nós temos o intercessor por excelência junto do Pai, que é Deus. Então Jesus é o intercessor definitivo, que apresenta as nossas misérias humanas ao Pai. Leva consigo nossa condição humana em tudo, menos o pecado. E com certeza na realidade a qual vivemos, o coronavírus, também hoje, ele leva ao Pai essa realidade, para que o Pai nos ilumine e nos fortaleça nesse momento tão difícil. E também hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e o Papa Francisco, em sua mensagem para hoje, nos recorda a importância da narrativa para a nossa vida. Nós precisamos de narrativas que iluminem a nossa vida. E nós temos a narrativa por excelência, a história da salvação, que nos mostra, nos apresenta, nos narra essa aliança de amor entre Deus e nós, que atinge a sua plenitude com a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Então essa é a história definitiva, a história da salvação, que a igreja narra, geração após geração. A história, a narração que dá uma luz, um sentido definitivo para a nossa vida. E essa é a missão da catequese, da evangelização. Narrar a história da salvação. Mostrar que ainda hoje Deus participa da nossa história. É um Deus companheiro, conosco, na nossa história. Então, quando narramos a vida de Jesus, a trazemos para o hoje e mostramos que os acontecimentos da vida de Jesus se tornam atuais hoje, na nossa história, a história da salvação. Também iniciamos a semana de oração pela unidade dos cristãos, daqueles que cremos em Cristo, nas diversas comunidades cristãs. Que haja o respeito, que busquemos aquilo que nos une, a fé no Cristo, que procuremos o diálogo. Não vejamos aquele que vai em outra igreja cristã como um concorrente, não, mas como um irmão, uma irmã, que procura também, como nós, viver a fé em Cristo. E também hoje o terceiro dia da novena de Pentecostes. Daqui uma semana, o mistério pascal na dimensão do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, nossa esperança, para que vivamos a fé na ressurreição. Deus que salva o ser humano como um todo, na sua dimensão corpórea, na sua dimensão espiritual, e que estejamos sempre a serviço e em defesa da vida, desde a concepção até o seu fim natural, em defesa da justiça, da paz, e nunca em defesa das armas, da violência, do conflito. Se resolvem os problemas através do diálogo, do entendimento, dos acordos, e não através da imposição, da luta. Que nós vivamos nossa fé escolhendo a vida, a misericórdia e a paz.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.